Meus irmãos, nós estamos prosseguindo na campanha da família deste ano. Esta é a terceira mensagem desta série e eu quero chamar vocês para nós pensarmos sobre o seguinte: felizes na simplicidade. E eu gostaria que você me acompanhasse, por favor, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Esses versos dizem assim, Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Amém? Até aqui. O que é necessário para a nossa família desfrutar de felicidade? Do que precisamos? Será que precisamos de algo que ainda alcançaremos? Ou pelo que precisamos ainda trabalhar? É algo que temos que adquirir? Hoje eu gostaria de refletir sobre isso com você. Nesse texto de Filipenses que nós acabamos de ler, Paulo está agradecendo àqueles irmãos porque eles haviam se preocupado com prover para Paulo recursos para o seu sustento. E eles enviaram então uma oferta financeira que pudesse ajudá-lo, suprindo as necessidades dele ali então. E neste trecho da carta, Paulo está agradecendo a eles, a esse respeito. Mas ele diz uma coisa aqui no versículo 11, que eu quero chamar a sua atenção para ela, porque ele diz no verso 11 que ele não estava padecendo necessidade. Prestou atenção nisso? Ele não estava padecendo necessidade. Ele diz, eu não estou dizendo isso por estar necessitado. Não foi por isso. Não que ele estivesse vivendo na abundância de recursos, mas porque ele havia aprendido a experimentar uma coisa chamada contentamento. O que é esse contentamento? É um sentimento de realização, de paz, que não depende necessariamente das conquistas, das coisas. Paulo havia aprendido a vivenciar essa situação, a experimentar esse contentamento. E ele diz então, observe aí comigo o verso de número 12, que ele era capaz de sentir-se assim, estando ele num momento de fartura ou de necessidade. Eu vivo dessa maneira, diz ele. Eu tenho essa coisa no meu coração, seja num momento de muita fartura, ou seja num momento de necessidade, isso não muda o meu estado interior. Ele diz que ele aprendeu isso. Ele diz que é algo que aprendeu. O que me leva a pensar que seja algo que nós possamos aprender também. E eu diria mais, nós
deveríamos aprender a experimentar este contentamento de que Paulo fala nesta passagem aqui. Que segredo é esse? Que coisa é esta que mudou a percepção dele e deu esta capacidade a ele de se alegrar, mesmo quando ele precisa viver de uma forma simples? Que segredo foi esse? O que ele descobriu, se você olhar para o versículo de número 13, é que a força que vem do Senhor produz essa firmeza, essa estabilidade emocional para enfrentar as coisas. Ele diz aí nesse versículo que ele pode todas as coisas por meio de Cristo, que lhe dá força. O que eu quero chamar a sua atenção? Paulo, então, na sua vivência, na sua caminhada, ele descobriu que a força que vem do Senhor enche o seu coração de tal modo que o fortalece e o capacita para continuar firme, independente das circunstâncias que estejam acontecendo à sua volta. Eu não sei se você olha para isso da mesma forma que eu, mas eu sempre penso, Senhor, que coisa boa será poder ter essa estabilidade, poder ter essa firmeza. Eu quero que você observe algumas coisas comigo, porque o livro de Provérbios, ele repercute esta ideia, esta percepção acerca da alegria e da paz que se pode vivenciar dentro de um lar, dentro de uma família. Provérbios, ele vai reverberar essa ideia de que a percepção da alegria e da paz no lar não depende diretamente da quantidade de recursos que a família possui. O primeiro texto de Provérbios que eu quero citar, eu citarei 2 aqui para vocês, mas eu gostaria de começar citando Provérbios capítulo 15, versículo 17. Olha esse texto. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Faz sentido? Muito sentido, não é? Ele cita um prato de verduras, uma refeição simples, acessível, mesmo às pessoas com os recursos mais limitados. Um prato de verduras, então, comido junto de quem a gente ama, é mais prazeroso que a carne saborosa, ou seja, uma refeição mais custosa, especialmente nos nossos dias, não está fácil. Mas mesmo uma refeição dispendiosa, junto de pessoas que se odeiam, compartilhada por pessoas que se odeiam, um prato de verdura na companhia de quem a gente ama é muito mais prazeroso do que uma refeição sofisticada, quando há ódio envolvido. Eu fiquei pensando que nós poderíamos até parafrasear este provérbio de algumas maneiras.
Pensei numa forma de dizer a mesma coisa, que talvez se aproximasse um pouco, com mais facilidade da nossa vivência. Vê se faz sentido para vocês. Eu pensei o seguinte: uma jantinha em casa, com as pessoas que a gente ama, é muito mais prazerosa do que jantar fora, quando o clima entre as pessoas está pesado. Algumas vezes eu observo pessoas fazendo refeições em restaurantes. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas você já reparou que, às vezes, até mesmo casais sentam-se numa mesa, não trocam palavra alguma durante o período do jantar, estão sérias. Alguém já viu isso? É triste de se ver. Levanta, paga a conta, vai embora. É possível que o trajeto dentro do carro seja também de silêncio, porque, dependendo do que for falar, pode disparar uma briga. É disso que o provérbio está dizendo. Às vezes uma jantinha em casa, simplesinha, servida naquele mesmo prato desbotado que você já tem há tantos anos, mas numa vivência de amor e de afeto. Olha, supera em muito a experiência de um jantar fora, onde não há real intenção de demonstrar amor e afeto. Pensei em mais uma coisa aqui. Uma partida de Uno, à volta de uma mesa, mas com total entrega, com as pessoas ali se divertindo, rindo umas com as outras, será muito mais divertida do que a ida a um parque onde há frieza nos relacionamentos, onde as relações estão completamente desgastadas. Você já pegou a ideia? Eu tenho certeza, eu não preciso estender em mais analogias aqui. A questão é, mesmo algo simples, com pouco gasto, será uma enorme fonte de prazer se houver amor envolvido. Se houver amor envolvido. Um outro texto de Provérbios, me acompanhe, por favor, capítulo 17, versículo 1. Passa perto do primeiro, a ideia é semelhante. Provérbios 17, verso 1 diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Ou seja, comer um pedaço de pão seco, sem nenhum molhinho para acompanhar, sem nada, vale mais do que um banquete na casa onde só há brigas. Ter paz, compartilhar ali de uma refeição num ambiente de paz, é algo sensacional. Não é a fartura que proporciona esse senso de prazer. Não é. É a harmonia. Não é a fartura. Infelizmente, você já deve ter percebido isso, que às vezes ambientes que
considerando a fartura, era para ser um ambiente de muita alegria, nem sempre é. Nem sempre é. Quantas festas dispendiosas não terminam com acusações, com brigas? Quantas? Não é a fartura que gera a sensação de paz e de prazer, é a harmonia, é o carinho recíproco, a alegria de estar juntos. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque definitivamente ter uma família feliz não é algo reservado apenas para quem tem recursos abundantes. Não é. Ter uma vivência familiar feliz não é uma coisa que pode ser desfrutado apenas por algumas pessoas que talvez possuam mais recursos. Definitivamente não é isso. Talvez você até conheça, todos nós provavelmente conhecemos, famílias que poderiam ser consideradas ricas, se olharmos para o padrão médio do brasileiro, mas que são desafortunadamente infelizes. A maioria de nós conhece famílias assim. A gente chega a se questionar, por que, gente? O que é isso? Poderiam ser consideradas ricas, mas em um certo sentido, são tão pobres, tão miseráveis. E conhecemos outras também, que apesar de viverem sem qualquer luxo, esbanjam uma alegria que chega a ser contagiante, que chega a ser gostoso, e você diz assim, é muito gostoso estar aqui nesse lugar, nessa casa, ainda que seja simples, não tenha sofisticação alguma, mas você percebe ali um ambiente tão agradável, tão acolhedor, tão pacífico, tão bom para se viver. O que eu quero que vocês percebam, então, aqui? Construir uma vida confortável para nós e para a nossa família não é o problema. Não é o problema. Tolice é depositar nessas coisas a esperança de ter uma família feliz. Não é problema você buscar construir uma situação confortável, onde sua família seja suprida de uma maneira abundante, que permita a todos terem ali tudo de que necessitam. Mas quando você achar que são essas coisas que vão trazer a felicidade e o bem-estar da sua família, aí sim você estará sendo tolo. Por quê? É justamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Muitos se perdem exatamente porque acreditam que o conforto proporcionará a felicidade, abençoará a sua família. Acreditam nisso, mas na busca por esse conforto, se esquecem de alguns fundamentos, de coisas importantes. Algumas vezes a própria família mesmo fica em segundo plano, enquanto a gente busca um conforto para a família. Parece até contraditório, não parece? Eu estou zelando pelo bem-estar da minha família. É alguém que, de repente, trabalha num ritmo frenético, não tem tempo algum para a família, mas ele acredita estar fazendo
o melhor, porque ele está trabalhando pelo conforto e pela felicidade da sua família. E ele não percebe que está deixando de fora coisas importantes nessa busca. Nos últimos dias, eu tive a oportunidade de assistir o filme O Diabo Veste Prada 2. Estou nem recomendando, pessoalmente nem gostei. Mas eu queria citar uma coisa ali que ao assistir aquele filme eu falei, Senhor, aí está o ponto sério desse negócio. O personagem lá, Miranda Priestly, alguma coisa assim, se eu não errei na pronúncia aqui, é o personagem da Meryl Streep, e é uma mulher poderosa que comanda um sistema de comunicação muito grande, e nesse filme, num determinado momento, ela reconhece o peso das suas escolhas e a solidão que o seu nível de ambição impõe para a sua família e como isso afeta os relacionamentos. Ela chega a dizer algo parecido assim: para estar na posição em que eu estou, é óbvio que a sua família vai pagar o preço. Algo parecido com isso, que é dito lá. A personagem diz que ela perdeu a infância das filhas. O seu casamento, desde o primeiro filme, retratado em crise, e ainda agora um marido em segundo plano, indicando que um distanciamento entre o casal. Aí você pode pensar assim, mas isso é coisa do cinema. Não, não é não. A história dessa personagem é um reflexo de muitas histórias que nós conhecemos e vivenciamos hoje. No anseio de trazer algo que de alguma forma vai gerar felicidade, bem-estar, às vezes a gente se perde e a gente se esquece do que é fundamental nesse processo todo. Não é só a família que pode ser prejudicada nesse caminho de uma busca por uma felicidade adquirida. Não é só a família. Me acompanhe, por gentileza, ao Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aí no capítulo 4 está registrada aquela parábola do semeador. Mas eu quero que você olhe especificamente para o seguinte. Você conhece essa parábola, não é? O Senhor Jesus a contou dizendo que algumas sementes eram lançadas, e ele vai falar de semente que cai à beira da estrada, semente que cai entre pedras, mas eu quero que você olhe o versículo 7 aí comigo. No versículo 7 ele diz assim: outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Sementes que caíram entre espinhos, e aqueles espinhos sufocaram a planta. Não permitiram que o broto prosperasse ali. As sementes nessa parábola, vocês sabem bem, representam a mensagem do Evangelho. E aí, lá nos versículos 18 e 19, os discípulos tinham perguntado para o Senhor Jesus o significado dessa parábola, e nos versos 18 e 19, o Senhor Jesus responde o que significa essa que caiu entre espinhos. E ele diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza
e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Vejam vocês, então, a mensagem de alguma forma, em algumas pessoas, ela é sufocada. Não prospera. A planta não irá se desenvolver, não frutificará. Mas você atentou para as coisas que causam isso? O que sufoca o progresso do Evangelho? O Senhor Jesus disse no verso 19, as preocupações dessa vida, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas. Sem que a gente se dê conta, coisas que poderiam ser consideradas boas, às vezes, é o que sufoca o progresso do Evangelho no nosso coração. Percebem vocês que esse processo atinge não apenas a família, mas é a família, a vida espiritual e tudo mais pode, em alguns momentos, numa coisa que a gente faz desejando um bem, mas às vezes esquecendo de coisas que são pilares para a vida, que são pilares realmente para a vida. E aí a fé, a família, tudo isso deixada em segundo plano, porque a gente não entendeu que a felicidade, ela está disponível nas coisas mais simples. Não exclusivamente nas coisas mais simples, mas ela está disponível, está acessível nas coisas mais simples. A busca desenfreada por uma suposta felicidade, advinda de um maior conforto, tem a capacidade de sufocar nossa família, nossa fé e muitos outros valores na nossa vida. Quem é então a pessoa que consegue encontrar realização e felicidade mesmo nas coisas mais simples? Aquela que entendeu que, como disse Jesus, e aí se você puder olhar comigo, Lucas capítulo 12, versículo 15, especialmente o final desse versículo, o Senhor Jesus dizendo que a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Quem é que consegue encontrar realização, felicidade, mesmo nas coisas mais simples? Aquele que entende isso. A vida não é definida pela quantidade de bens. A quantidade de bens é um dado na sua vida, mas não define. Não define. Para ilustrar isso, o Senhor Jesus contou então, nos versos que seguem, eu não lerei, mas observe aí esse trecho comigo, os versos 16 a 21, ele conta a chamada parábola do rico insensato. E esta parábola do rico insensato termina lá no versículo 20, com o Senhor Jesus perguntando ao rico: e agora? Quem ficará com tudo isso? Quem ficará com tudo isso? Valeu a pena esquecer tudo o que importava? Porque se você olhar o verso 21, ele vai dizer sobre essa experiência, quando ele fala assim: às vezes alcança um monte de coisa, mas se esquece de ser rico para com Deus. Valeu a pena esquecer das coisas que importavam, deixá-las
de lado. Então, meus irmãos, nós devemos aprender a vivenciar, junto com a nossa família, satisfação e contentamento hoje. Nós devemos aprender isso hoje. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. A gente tem que olhar e de alguma forma a gente perceber assim: eu não dependo de algo que um dia virá. O que eu tenho hoje já me supre. E especialmente porque, o que você poderá perceber? Não sei se você já fez essa conexão diretamente, mas eu percebo que esse texto nos remete àquilo que nós lemos no começo dessa reflexão, de Paulo dizendo aos Filipenses, quando ele diz assim: eu não estou padecendo necessidade de nada. Eu me sinto satisfeito. Eu me sinto satisfeito. Contentamento é sobre quem você é. Não é sobre o que você tem. Não é. Não espere, portanto, uma condição futura para que você e sua família vivenciem felicidade. Porque às vezes a gente faz planos de ser feliz um dia. Quando eu chegar, quando eu conseguir, e eu não sou ainda porque eu ainda não consegui. Não espere uma condição futura para você e sua família desfrutarem de felicidade. Descubra o prazer do simples. No simples, naquilo que você já tem, está a felicidade que você pode desfrutar hoje, sem esperar por algo um dia. Da mesma maneira como Paulo disse aos Filipenses, então, a razão desse contentamento, desse prazer do momento, é o Senhor. Paulo disse lá: a força que Cristo me dá, me supre. O autor aos Hebreus está lembrando da promessa do Senhor que disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Desfrute felicidade com a sua família hoje. Desfrute hoje. Se você pode fazer algo sofisticado, faça. Mas se você não pode fazer algo sofisticado, lembre-se disso, não é a sofisticação. É o amor envolvido. É o prazer na companhia um do outro. Se você souber cozinhar um prato bonito, elaborado na sua casa, lá estou falando para o marido, faça. Mas se você no máximo vai fazer um macarrão cozido com um molho de saquinho, faça. Curtam, experimentem a alegria, desfrutem daquilo. Porque não é aquele alimento. É o prazer, a alegria de nós estarmos juntos,
desfrutando da paz do Senhor, vencendo as tempestades que acontecem. Você pode celebrar o seu aniversário com uma grande festa. Celebre, me convide. Mas não pode uma grande festa? Celebre no simples. Mas celebre. Não deixe para desfrutar a felicidade num tempo, com alguma coisa que nós nem sabemos se um dia alcançaremos. Ou que pode existir hoje e amanhã não estar mais. Celebra hoje. Vamos aprender que a felicidade está disponível para todos nós, até mesmo nas coisas simples. Fechem seus olhos comigo e vamos orar.